Boa tarde, o nosso grupo é composto por Ana Carolina, Bruno Fernandes, Gabriel Costa, Gabriel Ximenes, Mariana de Paula, Melissa Mello e Rebeca Xavier. E hoje nós vamos falar um pouco sobre contratos administrativos. Para iniciarmos o nosso estudo, é importante que compreendamos que, toda vez que o Estado e a administração firma compromissos com terceiros, estamos falando necessariamente de contratos administrativos. Mas nem todo contrato da administração vai ser um contrato administrativo público. Isso porque também temos os contratos administrativos particulares. Agora, a diferença entre os dois é fácil de ser compreendida. Acontece que nos contratos administrativos públicos, temos a supremacia do interesse público em face do particular. Já nos contratos administrativos privados, nós temos uma relação entre a administração pública e um ente particular. Quando incidimos nessa relação, acabamos incidindo também no direito privado, e aí seremos regulados pelo Código Civil. Acontece que para alguns doutrinadores, como por exemplo José de Carvalho Filho, eles entendem que essa diferença não precisa mais ser tão abordada como antigamente. E isso se dá por conta da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993. Essa lei foi criada porque a administração pública começou a compreender que, na maioria das vezes, não em todas, mas na maioria, os contratos administrativos são criados através de um processo de licitação, seguindo todas as etapas. Então, nessa mesma lei, juntamos os contratos administrativos públicos e os contratos administrativos privados, fazendo um conceito só. Então, os contratos administrativos nada mais é do que uma relação da administração pública com um particular para acarretar em bens ou serviços que são do interesse deles, regulados pelo direito público, em algo que seja caracterizado como o interesse da administração pública. Então, hoje em dia, compreendemos que esses contratos administrativos são regulados pelas leis de direito público, sendo incidido apenas supletivamente às leis de direito privado. Como característica dos contratos administrativos, nós temos a onerosidade. A onerosidade se caracteriza por o particular, ele, em regra, estará sendo remunerado pela execução do seu serviço. Além disso, nós temos a formalidade. O contrato ele deve, indiscutivelmente, estar obedecendo uma forma prescrita em lei. Claro que nós temos também uma exceção. Na Lei 866 de 93, nós temos o caso, em seu artigo 60, parágrafo único, em que os contratos que tiverem um valor abaixo de R$4.000 não são necessários ser formais. Eles podem simplesmente ser celebrados verbalmente, criados verbalmente. Além disso, nós temos o caso dele ser consensual, pois o contrato ele deve ser celebrado por meio de um mero acordo de vontade entre as partes. Além disso, ele é comutativo, pois previamente será estabelecido todos os direitos e deveres que devem ser obedecidos entre as partes. Também temos o fato do contrato ser um contrato de adesão, pois a administração pública irá elaborar todas as cláusulas em que o particular deverá obedecer, cabendo somente a ele se ele vai aceitar essas cláusulas ou não. Além disso, ele é um contrato personalíssimo, pois ele tem um intuito personal. E esse intuito personal ele se caracteriza por a administração pública ela está procurando no vencedor características subjetivas e objetivas que ele deve estar sendo cumprido, e ela é de condição de existência para a seleção de um vencedor. Além disso, nós temos o caso muito importante, que é o princípio da supremacia da administração pública, pois a administração pública nesse contrato ele estará representando o interesse público e particular, o interesse particular. Nós sabemos que no nosso direito administrativo, o que vai na administração pública, o que vale é o interesse público em face do particular. Como a administração pública ela sempre vai estar figurando alguns dos polos desse contrato, logo a administração pública ela sempre estará em um degrau mais alto do que o particular. E também temos as cláusulas exorbitantes, que será tratado pelo próximo colega. Agora eu vou falar sobre
Causas exorbitantes. Antes de tratar sobre causas exorbitantes, vamos falar sobre uma que não é considerada por todas as doutrinas, mas deve ser sim tratada, que é a exigência de garantia, que vem com o objetivo de assegurar a educação plena do objeto contratado, onde o Estatuto Federal licitatório autoriza o administrador público a exigir garantias dos proponentes. Nesse sentido, tem-se que tais garantias poderão ser apresentadas na ocasião da licitação por todos os proponentes, bem como no momento da celebração do ajuste apenas pelo particular adjudicatário. Outra causa exorbitante é a ocupação temporária provisória, que é a modalidade onde ocorre a intervenção do Estado em bens particulares para a manutenção ou a prestação de serviços públicos, podem ter como objeto bem imóvel ou imóvel, além do mais não ter natureza real. Bem, dando fim à causa exorbitante, eu vou tratar apenas sobre mais dois tópicos para um entendimento geral, que é a alteração de contrato unilateral, que vem para adequar as necessidades de interesse público, modificando o projeto originário, acrescentando e suprimindo o valor contratual, desde que seja respeitado as garantias legais do particular contratado. Dando fim, eu vou trazer a última tópico, que é a teoria da imprevisão, que acontece para justificar a resolução ou revisão de um contrato em que acontece um acontecimento previsível que gera desequilíbrio econômico, impondo a uma das partes obrigação excessivamente onerosa. As cláusulas exorbitantes são cláusulas que extrapolam as regras e características dos contratos normais. Diferentemente do que encontramos numa relação entre particulares, que é uma relação horizontal, quando se trata dessa relação com a administração pública, temos a relação da vertical. Aqui podemos falar do princípio da supremacia do interesse público perante o particular, pois a administração pública se encontra numa posição de superioridade. Essas cláusulas estão dispostas no artigo 58 da Lei 8.666. São elas: alteração unilateral do contrato, rescisão unilateral do contrato, aplicação de penalidades, ocupação temporária dos bens e fiscalização da execução do contrato. Na alteração unilateral do contrato, a administração pública pode alterar o contrato sem o consentimento da outra parte. Mas, claro, ela não pode mexer nem no objeto do contrato, nem na margem de lucro contratada e não pode modificar o equilíbrio econômico constante. É possível fazer essa alteração quando houver modificação do projeto ou das especificações para melhor adequação técnica aos seus objetivos ou necessária modificação do valor para acréscimos ou supressões. A alteração pode ser qualitativa, quando o projeto não atender mais os fins desejados pela administração, ou pode ser quantitativa, com relação ao valor. Nesse caso de alteração quantitativa, nos deparamos com certos limites, porque a administração pode alterar o valor do contrato em até 25% para acréscimos ou 25% para supressões, salvo se for para a reforma de equipamentos ou edifícios, que nesse caso as supressões continuam em 25%, mas os acréscimos podem chegar até a 50%. Mas claro, se o particular já tiver comprado os insumos ou equipamentos para efetuar, antes da administração pública ter feito essa supressão, a administração pública deve indenizar com o que o particular gastou, com base no artigo 65, parágrafo 4º. No caso da fiscalização da execução do contrato, se trata mais de um poder-dever da administração pública, porque se ela se omitir, poderá ela responder pelos danos causados pela empresa e também em relação a obrigações trabalhistas. A administração pública poderá enviar um agente público para essa fiscalização. Este poderá aplicar penalidades e exigir o cumprimento da mesma. Já o contratado mantém um preposto em que a fiscalização aceite para poder representá-lo. Essa fiscalização, só para deixar claro, não reduz a responsabilidade do contratado, porque a administração pública ela não responde subsidiariamente, como disposto na súmula 331 do TST, salvo se ocorrer a omissão da mesma. Com relação à aplicação de penalidade, também disposto no artigo 58 da Lei 8.666, temos 4. A advertência, que é no caso de infrações mais leves. Temos a multa, que é em relação ao valor pecuniário, ao qual pode ser descontado da garantia do contrato, mas se essa garantia não for suficiente, o particular deve pagar a diferença. E a multa não se confunde com ressarcimento de prejuízo, porque tem que haver o ressarcimento de prejuízo. A multa é a parte. E a multa é a única penalidade que pode ser cumulada com outras penalidades. Ela pode ser aplicada tanto isoladamente, como cumulada com outra penalidade. Temos também a suspensão de contratar com o poder público e participar de instrumento licitatório. Nesse caso aqui, essa suspensão vale apenas para o ente federativo que aplicou a penalidade. Essa suspensão pode chegar até a 2 anos. E por último, temos a declaração de inidoneidade, que é muito parecido com a penalidade anterior. Só que nesse caso, o particular fica impedido com toda a administração pública, no geral, e também pode chegar até a 2 anos, mas vale ressaltar que todo o caso vai correr por um processo administrativo e dando ao particular o contraditório e a ampla defesa. Esse particular ele tem 5 dias para apresentar sua defesa,
mas se for no caso de declaração de nulidade, ele tem 10 dias para aplicar essa defesa. O equilíbrio econômico-financeiro do contrato tem relação à margem de lucro contratada, que o particular tem que ter como garantia essa margem de lucro contratada. O artigo 55, inciso 3º da Lei 8.666, traz essa necessidade. Uma das primeiras formas desse equilíbrio econômico é a correção monetária. Aqui nós estamos diante de adição de valores e apenas uma correção monetária, pois afinal o dinheiro termina por ser desvalorizado com o tempo. Então é apenas uma correção monetária para essa desvalorização que o dinheiro vem a sofrer. Temos também o reajustamento de preços. Nesse caso aqui, há uma adição de valores, mas com relação aos insumos, porque os insumos tendem a aumentar o preço. Logo, esse reajustamento de preço serve exatamente para esse aumento de preço dos insumos que pode ocorrer com o tempo. No caso da recomposição de preços ou revisão de preços, aqui estamos diante quando o reajustamento de preço não dá conta, no caso desse aumento, por uma coisa excepcional que ocorreu. Essas relações excepcionais, elas desequilibram o contrato e ensejam a necessidade da revisão da avesso. Aqui podemos fazer o link com a teoria da imprevisão. Bom, agora vamos falar um pouco sobre as formas de extinção do contrato. Vamos começar pela extinção natural, que ocorre quando acaba-se o vínculo obrigacional entre as partes, entre a administração pública e entre o contratado. Encerra-se pela entrega do objeto ou pelo decurso do prazo do contrato. Outra forma de extinção é a anulação, que decorre de alguma ilegalidade. Por exemplo, algum contrato onde não houve o procedimento licitatório. Essa forma de extinção tem efeito ex tunc, ou seja, ele será nulo desde a sua edição. Salientando que a ilegalidade no procedimento licitatório contamina a própria validade do próprio contrato. Na rescisão unilateral, poderá a administração pública extinguir esse contrato quando o contratado não cumprir com o estipulado no contrato ou quando cumprir irregularmente. Aí, então, essa decisão da extinção partirá da administração pública, por isso que temos o nome unilateral. A rescisão amigável ou bilateral, como também é conhecida, ocorre quando ambas as partes, tanto a administração pública como o contratado, decidem em comum acordo extinguir esse contrato. Porém, deve existir interesse público e uma autorização fundamentada da autoridade competente. A rescisão judicial, ao contrário da rescisão unilateral, partirá do contratado. Quando a administração não cumprir com o contrato, por exemplo, quando não pagar o valor estipulado no contrato, poderá o contratado, então, extinguir esse contrato com a administração pública. A rescisão de plenos direitos ocorre independente da vontade das partes contratadas. Ocorre alheiamente às suas vontades, devido a que pode ser um falecimento do contratado, pode ser uma empresa que veio à falência, ou pode ser alguma empresa que ia prestar o serviço e teve algum incêndio. Então, independe das partes do contratado, tanto da administração pública ou quanto do contratado. Bom, pessoal, vamos dar continuidade à temática do vídeo. E agora nós vamos falar sobre as modalidades dos contratos administrativos. E existem 7 modalidades. E nesse primeiro momento, nós vamos falar sobre os contratos de execução de obra, que são aqueles que visam a construção ou a reforma de um determinado bem público que vai atender a uma função social pública. E pode ser feito através de 2 maneiras, da empreitada ou da tarefa. A tarefa são obras de pequeno porte, e a empreitada são aquelas em que o ente privado assume o risco ou o dever de realizar a obra pública por sua própria conta. Bom, a segunda modalidade, nós temos os contratos de prestação de serviços. Esses serviços são prestados unicamente para a administração pública. Eles podem ser comuns ou especiais. Os comuns podem ser prestados por diversas pessoas ou instituições, por exemplo, limpeza e transporte, e é necessário a ocorrência de licitação. Já a modalidade especial ou específica, ele pode ter a dispensa da licitação, devido ao conteúdo previsto no seu edital. A terceira modalidade são os contratos administrativos de fornecimento de bens, que tem como sua finalidade a aquisição de bens ou produtos para a administração pública realizar determinado serviço em geral. Um exemplo seria a aquisição de alimentos ou de produtos de limpeza. Essa aquisição pode ser feita através de 3 maneiras: parcial,
integral ou contínua, sendo esta última a mais importante, devido dela ocorrer somente durante o tempo contratual entre a administração pública e a empresa contratada. A quarta modalidade são os contratos de concessão de serviços públicos, que tem como sua finalidade a transferência remunerada do ente público para o particular. Um exemplo seria com o transporte público, em que nós temos ônibus, metrôs e trens trabalhando para o serviço público. Vale salientar também que pode ocorrer essa concessão em obras e bens públicos. Com base no artigo 175 da Constituição, a permissão de serviços públicos é um contrato administrativo caracterizado como contrato de adesão que ele transfere a um particular a permissão de fazer esse serviço público, uma vez que esse serviço público prestado pelo particular, o risco eminente desse serviço público será totalmente do particular e não da administração pública. E o que difere essa permissão de serviços públicos para a permissão de uso de bens públicos é que para a existência desse contrato é necessário um processo licitatório. Sexta espécie de contrato administrativo, contrato de concessão de uso de um bem público. Trata-se de um contrato celebrado com um particular, onde a administração pública cede a utilização deste bem público, e de forma anormal, privativa ou especial. O que acontece aqui é que o particular, ele investe nesse bem público e esse investimento no bem público é determinado em um prazo que está inserido dentro do contrato. A sétima espécie de contrato administrativo é o contrato de gestão, que por meio dele permite que uma entidade possa conseguir maior autonomia gerencial, orçamentária e financeira através de um cumprimento de alguns requisitos e qualificações necessárias. É importante lembrar que ele é um instrumento hábil para a qualificação dessas entidades, justamente por ele possuir a capacidade de gerenciar tanto orçamento quanto financeiramente e de qualificação nas suas atividades. Para entender como é que fica essa qualificação, nós temos três modos de ter um contrato de gestão. O primeiro seria de um órgão controlador firmando um contrato com um órgão controlado. O segundo seria de um órgão firmando um contrato com uma fundação pública ou uma autarquia. A qualificação que o contrato de gestão dá a essas duas hipóteses é de agente executiva. E a última hipótese seria um órgão da administração direta firmando contrato com uma entidade privada sem fins lucrativos, que seria um exemplo de ONGs. E essas são qualificadas na espécie de organização social ou OS. Bom, é importante lembrar que o contrato de gestão é a autonomia desse ente, porque existem modos que essa autonomia não é modificada, que é, no caso, o exemplo de uma entidade privada sem fins lucrativos, que ela já possui essa autonomia. Então, não foi o contrato de gestão que impôs maior autonomia para esta entidade. Vale destacar que pode-se ser transferido às entidades contratadas orçamento, pode ser transferido o título de servidor público para seus trabalhadores e pode ser transferida a utilização de bens públicos.